temos então uma nave dentro de um templo, significa que esses deuses não eram deuses. E aí veio uma coisa que eu fiquei assim, eu perdi o norte. Porque falei, parecem asas batendo. Ele era um ser humano híbrido de ave com humano. No vídeo de hoje você vai dar um verdadeiro rolê pelos templos do Egito comigo. E se prepare porque eu vou te contar tudo sobre o templo que esconde corpos de alienígenas, o templo que esconde naves alienígenas, o templo que esconde tecnologias que até o presente momento nós não temos acesso, e ainda mais, o templo que esconde um verdadeiro portal Stargate que conecta a nossa realidade a distâncias infindáveis da nossa galáxia. Eu sou Carol Capel, a sua alienígena favorita. Seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui do canal. Esse aqui é o 5º vídeo da série especial Desvendando Mistérios do Egito Antigo. E se você está gostando dessa série, já comenta aqui embaixo a palavra mitocôndria. O primeiro templo que eu parei durante o meu cruzeiro pelo Rio Nilo foi o templo de Edfu. Pouquíssimas pessoas sabem disso, mas esse templo possui uma verdadeira e profunda ligação com uma raça específica de alienígenas. O templo de Edfu fica localizado no lado oeste do Rio Nilo e é um dos maiores e mais bem preservados templos do Egito. Ele teria sido construído em 237 a.C. É um dos templos mais importantes do Egito Antigo. E quando você adentra esse templo, você tem a sensação de que está adentrando um verdadeiro livro. Porque ele é literalmente cheio de textos, ele parece um livro. Toda e qualquer parede, toda sala, toda coluna, toda câmara, para todos os locais que você olhar dentro desse templo, você irá encontrar textos. E essa coletânea é conhecida como os Textos de Edfu. A parte mais interessante é que a maioria desses textos fala sobre a criação do mundo. De acordo com os textos, a Terra foi criada por poderosos deuses que desceram dos céus. Esses deuses estabeleceram um lugar conhecido como a Ilha do Ovo. 2 deuses criaram a ilha no meio do lago eterno, e os ocupantes dessa ilha mítica e primordial eram criaturas muito estranhas, divididas em 3 grupos. Um deles eram os sábios, outros eram os construtores e os outros eram os Shebtius. Ninguém sabe exatamente o que eram esses tais de Shebtius e o que eles faziam, mas eles faziam parte desse grupo aí. Esses Shebtius, eles são essas criaturas estranhas que eu mencionei anteriormente. Segundo os textos das paredes do templo de Edfu, saíram das águas e construíram os primeiros templos que existiam. Esses templos, construídos pelos deuses, se tornaram o projeto para toda e qualquer construção de templo que existe hoje. E é exatamente por isso que quando você entra em qualquer templo do Egito, você repara, você nota que todos eles têm a mesmíssima arquitetura. Depois que esses deuses finalizaram a construção desses templos primordiais, eles se encontraram com algo que eles chamavam de o pássaro gigante. Esse pássaro gigante é descrito como uma espécie de veículo que subia para o céu, levando esses deuses ao término dessa construção. Tudo isso que está escrito nas paredes do templo de Edfu é a mais pura verdade. Por quê? Porque os egípcios antigos realmente acreditavam nessas escrituras. Eles realmente acreditavam que aquilo que está escrito nas paredes dos templos é a mais pura verdade. Ou seja, se está escrito no templo que existiu uma ilha e que essa ilha possuía naves em formatos de pássaro que levavam os deuses quando eles terminavam de construir o nosso mundo,
é porque eles realmente acreditavam que isso era verdadeiro. Nas paredes do templo de Edfu existem informações dizendo que nem todos esses deuses voltaram de onde vieram. Alguns deles escolheram ficar no planeta Terra e viver entre os humanos. Alguns deles escolheram ficar no planeta Terra e eles eram liderados pelo Deus Supremo com cabeça de falcão. Ali no templo também existe uma passagem que conta sobre uma batalha em que esse Deus com cabeça de falcão liderou contra os inimigos que eram representados como cobras. O Deus Falcão, vocês devem saber, eu estou falando de Horus. Esses inimigos com quem Horus lutou contra, que eram descritos como seres que tinham formatos de cobra, eles também são descritos como seres que desceram dos céus e que, quando chegaram aqui, criaram um verdadeiro caos na Terra, deixando dias escuros e noites claras. Por causa desse imenso caos que eles trouxeram, as ondas ficaram altíssimas e cobriram aquela ilha sagrada, a Ilha do Ovo, onde tudo seria originado. Quando as águas recuaram, esses seres em formato de cobra teriam desaparecidos. E Horus então decidiu que iria viver entre os humanos, protegendo-os caso esses seres com formato de cobra retornassem. Horus era o deus venerado, filho de Ísis com Osíris. No vídeo anterior aqui no canal, onde eu falei sobre o templo de Dendera, eu mostrei para vocês como foi o ritual onde eles copularam para que o deus Horus nascesse. Se você ainda não assistiu, eu recomendo fortemente, porque o vídeo do templo de Dendera não tem apenas essa informação, mas sim está repleto de informações que vão dar um verdadeiro nó no teu cérebro. O deus Horus, ele tem o corpo de um homem, mas a cabeça de um falcão e com asas de um falcão. Ele muitas vezes é mostrado como sendo apenas um falcão, e ele possui uma coroa dupla na cabeça. A coroa dupla na cabeça quer dizer que ele era divindade tanto do norte quanto do sul do Egito, ou seja, Alto e Baixo Egito juntos. Ele foi um deus poderosíssimo. Ele era mais associado com o Sol, mas também posteriormente foi associado com a Lua. Ele protegia os reis do Egito e foi responsável por unir o Alto Egito ao Baixo Egito. Lembra que eu falei que ele tinha as duas coroas? O que mais chama a minha atenção nesse caso aqui é a aparência do deus Horus. Ele era um ser humano híbrido de ave com humano, um ser adâmico com cabeça de pássaro. É muito curioso que atualmente pessoas têm tido experiências de abdução com seres muito similares à aparência física do deus Horus, seres que possuem metade do corpo como pássaros e metade do corpo como humanos. Geralmente essas experiências de abdução acontecem durante o sono e as pessoas relatam que tiveram encontros com duas raças, com os Aviators e com os Blue Avians. São duas raças de seres multidimensionais que continuam até o presente momento visitando o planeta Terra e, acreditem, interferindo na evolução do ser humano. Os Aviators são seres dimensionais que vivem sozinhos e ajudam nas batalhas do planeta Terra e de outros locais de baixa vibração. Eles são altíssimos, medem de 7 a 8 metros de altura, têm cabeças de águias, falcões e até corujas, mas sempre nesse mesmo estilo híbrido com seres humanos. São seres adâmicos com cabeças de pássaro. Eles estiveram envolvidos em uma grande batalha que aconteceu aqui no planeta Terra há aproximadamente 13 mil anos atrás no Egito Antigo, onde eles expulsaram seres reptilianos para um planeta de exílio. Isso talvez explique um pouco aquela história quando o deus Horus expulsou seres com cabeça de cobra do planeta Terra. Não existem muitas informações na internet sobre os seres Aviators, mas saiba que eles são diferentes dos Blue Avians e que a maioria dessas informações que eu passei aqui para vocês nesse vídeo foi obtida através de canalização feita por médiums de pessoas que têm contato com seres dessa raça. Atualmente também existem encarnados no planeta Terra
pouquíssimos seres representantes dessa raça, porque, como eu havia dito antes, eles vivem sozinhos. Muitos deles estão encarnados em posições estratégicas, em posições de proteção. Eles protegem pessoas específicas, as quais eles foram designados para a missão. A maioria não sabe que desempenha essa função, ainda está dormindo, mas se tem contato com os seus, ou seja, durante os sonhos, esses contatos de abdução, geralmente lhes são revelados essa missão. Já os Blue Avians são seres um pouco mais conhecidos e existe um pouquinho mais de informação sobre eles na internet. Mas nenhuma informação que seja muito detalhada, o que é um tanto quanto frustrante, porque quando eu fui pesquisar sobre o assunto, eu não encontrei muita coisa. O interessante é que tanto os Blue Avians quanto os Aviators são seres mais reservados. Então talvez isso explique o motivo pelo qual nós não encontramos tanta informação sobre eles na internet. Os Blue Avians, então, são seres que viajam da 5ª dimensão até a 9ª dimensão. Existem vertentes que acreditam que esses seres ajudaram na construção das pirâmides com tecnologia e informações. Eles também são altos e são parceiros dos seres pleiadianos em tudo o que fazem. Eles costumam aparecer no formato de pássaros azuis nos sonhos das pessoas ou em experiências de saídas do corpo. Então, se você já sonhou com um pássaro grande, azul e principalmente em uma gaiola, você saiba que você teve sim uma experiência com um desses seres. A maioria das pessoas que tem essa experiência durante o sonho tem a experiência de libertar esse pássaro da gaiola. E saiba que por causa daquela treta lá do passado com os reptilianos, alguns representantes da raça Blue Avian estão ainda aprisionados. Então algumas pessoas têm sonhos com esses seres aprisionados em gaiolas, justamente porque eles estão pedindo ajuda para serem soltos. Essa visão desses seres também em gaiolas representa uma visão mais terrena desses seres, ou seja, como você os veria se eles estivessem encarnados aqui no planeta Terra. Exatamente por isso também que eles são reservados, porque eles estão presos sem saber de sua missão. Então, se você está assistindo esse vídeo agora e você está se identificando, talvez você seja um Blue Avian perdido. Existem outras pessoas que atestam terem encontrado com um desses seres em sua forma original, ou seja, como eles realmente são. E essa aí, que tá aparecendo aí na tela para vocês, é uma imagem de como mais ou menos esses seres seriam em sua forma original. Eles são extremamente quentes, então se você tiver um sonho ou até um encontro astral com um desses seres, saiba que você vai sentir muito calor. Eles estão atualmente trabalhando no planeta Terra e no presente momento existem aproximadamente 1.500 seres Blue Avians encarnados no planeta Terra em posições estratégicas. Eles ajudam no dia a dia com dilemas mundiais, como guerras, doenças, pandemias e até desencarnes em massa. Eles são muito bons, muito empenhados em engenharia e principalmente engenharia genética. Eles ajudam com experiências resolvendo problemas de ordem genéticas em humanos e animais. Sendo assim, por causa dessas informações que eu levantei aqui, acredita-se que o deus Horus seja, na verdade, um enviado da raça Aviators para a proteção dos reis, ou seja, dos faraós do Egito Antigo. Afinal de contas, é exatamente isso que ele fazia lá no Egito Antigo, protegia os faraós. O templo de Edfu, então, foi dedicado a essa criatura. E existem muitas áreas do templo onde realmente você sente coisas estranhas. A parte mais sagrada do templo de Edfu é o santuário central, onde existe uma caixa de pedra de granito de quase 4 metros de altura. Essa caixa é a resposta para todas as nossas perguntas mais profundas e, principalmente, a resposta para a pergunta de onde vieram os seres humanos. No topo dessa caixa existe uma pirâmide, e essa pirâmide representa aquela ilha primordial que eu comentei com vocês no começo do vídeo, o local onde todos os deuses pousaram pela primeira vez vindos do espaço, ou seja,
O início, o princípio da humanidade se encontra no templo de Edifu. Existe também um barco dentro do templo, e esse barco é uma réplica, porque o original está no Museu Britânico. Mas esse barco está ali para representar a maneira com a qual esses deuses vinham para a Terra. Eles vinham em barcos, o mesmo barco ou nave, inclusive, que o pai do deus Horus, o Osíris, foi embora da Terra. Eu expliquei isso no vídeo anterior, então se você ainda não assistiu, recomendo. Ou seja, nada mais, nada menos que nós temos aqui, assim, escancarado na nossa cara, uma nave dentro do templo de Edifu. Porque essa era a maneira com a qual os deuses desciam do céu e subiam quando terminavam os seus trabalhos. Se nós temos então uma nave dentro de um templo, significa que esses deuses não eram deuses, eles não eram mitológicos, eles eram reais. Seres reais que desceram na Terra através de uma nave. Por que não? Os Anunnakis também não fizeram isso? Qual é a diferença? Ou seja, a história inteira do início da humanidade está descrita ali dentro desse templo. Isso significa que os egípcios sabiam que as nossas origens não eram da Terra, e eles quiseram deixar tudo ali por escrito nas paredes desse templo. Dessa interação desses seres aviários, da expulsão das serpentes, ou seja, a exata mesma história que consta na Bíblia, da conexão direta com os seres adâmicos, os pleiadianos, por exemplo, que eu comentei no último vídeo aqui do canal. Tá tudo ali, gente. E por algum motivo nós resolvemos fechar os olhos, ignorar tudo e acreditar apenas em uma existência terrena, onde nós todos temos apenas um destino: morrer, depois de viver uma vida inteira trabalhando para sustentar um sistema e para não morrer de fome. A manipulação da sua vida está pronta, ela foi entregue para você como um presente ruim no dia que você nasceu, e você, até os dias de hoje, persegue essa mentira. De olhos fechados para a realidade, porque obviamente quem abre os olhos e enxerga essa outra realidade é doido, né? É tido como doido, isso aí não é normal não. Mas quem escolhe enxergar e quem passa a perseguir esse novo propósito não quer mais ser cego, tá? Uma vez que você ver, você não vai mais conseguir desver. Então, talvez o templo de Edifu esteja lá até os dias de hoje, de pé, justamente para nos mostrar essa realidade, para nos fazer abrir os olhos. É impressionante, gente, o negócio está todo escrito ali, nas paredes, e os egípcios antigos tinham aquilo como verdade. Nós, por outro lado, temos isso como mito. É algo assim, realmente abridor de consciência, você visitar esses templos, você, antes de visitar os templos, pegar ali a Rosetta Stone, ou seja, aquela pedra, né, que foi desenvolvida justamente para traduzir os hieróglifos, e tentar entender os hieróglifos um pouco e ler as paredes do templo como se fosse um livro. Porque a história que está ali é uma história que não nos foi contada, e pior, é uma história que foi manipulada. Nós estamos girando aqui 7 vezes em torno do escaravelho, porque dá sorte e realiza teus pedidos. Já estamos na 3ª volta, só faltam 4. Eu espero de verdade que você tenha gostado desse vídeo. Comenta aqui o que você acha dessa história, se você conhecia esse mito do templo de Edifu, se você conhecia as criaturas aviárias, os Aviators e os Blue Avians. E eu vejo vocês então nos nossos próximos vídeos aqui da série especial do Egito. Goodbye!